Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Naruto aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero dar uma dica para você de como planejar para você cumprir o rollover de uma casa de aposta. Esse é o conteúdo voltado para o iniciante, visto que a maioria das pessoas que pegam esses bônus são iniciantes, pessoas que estão começando nas apostas, que ficam perdidas com as condições que as casas impõem. O rollover a gente sabe que é uma maneira das casas ganharem dinheiro, visto que os iniciantes não têm aí muita estratégia, não tem gestão, não tem psicológico, então a tendência é que no prazo que as casas colocam para poder cumprir o rollover, os usuários acabem perdendo não só o valor do bônus, como tudo aquilo que eles depositaram. Mas ainda assim, ao contrário de muitos outros, eu acho que o rollover é uma ótima maneira do apostador começar a apostar. Não o rollover em si, mas pegar bônus de casas de apostas. Por quê? Porque o apostador, quando ele começa, e ele já vem muito na ânsia de depositar e já passar a tirar dinheiro do mercado, o principal que o apostador tem que pegar no começo é a ideia de que ele tem que aprender como é que funciona o mercado. E os bônus da casa de apostas possibilitam que a experiência do apostador seja muito maior. Claro que se ele respeite a gestão de banca, né? Porque se ele pegar um bônus e apostar tudo, não vai dar tempo. Mas se ele pegar um bônus e aplicar uma gestão, ele vai garantir, por mais que ele não ganhe, mas que a experiência dele numa casa seja muito mais duradoura. E a experiência vai fazer ele passar por questões psicológicas de pênaltis perdidos no último minuto, de apostas quase ganhas que ficaram perdidas, ver oscilações da sua banca crescer, enfim, de experimentar emoções que vão ser muito importantes para o desenvolvimento dele como apostador, né? Vivenciar isso. O apostador, por mais que tenha muita teoria, ele aprende muito na prática, na pegada. Então esses bônus, eles possibilitam que a experiência do apostador seja maior e ainda tiram, na minha opinião, uma pressão do apostador ter que ganhar, visto que se ele tem que só cumprir o rollover, e muitas vezes esse rollover vai pagar 100% do que seria o depósito, se ele ficar empatado no prazo do rollover e conseguir sacar aquele dinheiro, ele já vai ter um retorno de 100% do que foi o valor depositado. Então é uma maneira muito interessante do apostador ir aprendendo e se desenvolvendo, pegando aí bônus de várias casas e liberando os rollovers, aumentando a sua experiência. Depois ele pode escolher a casa que ele preferir, que fosse sua preferência, mas os bônus das casas, que muita gente vê como uma coisa negativa, só como tirar dinheiro, eu acho que são uma oportunidade que a casa te dá de aprender, e por mais que tenha algumas condições que são muito altas, tem outras que são bem tranquilas de cumprir, que o apostador tem sim totais condições e capacidade de cumprir, e eu vou ensinar para vocês hoje como seria uma maneira de planejar o cumprimento de um rollover. Porque o que acontece? Um dos grandes erros que os apostadores cometem é que eles vão se preocupar em ver quais as condições do rollover, em como cumprir o rollover, só depois que ele se registra e deposita na casa. Ele depositou, pegou o bônus e aí ele fala, putz, e agora? O que eu preciso de fazer no rollover? E ele não sabe se as condições são muito difíceis, se as condições são impossíveis, né? Tinham rollovers aí tempos atrás que eram com apostas múltiplas, um rollover muito difícil de cumprir, né? Um rollover com apostas múltiplas. Então um rollover que você tem que declinar, você não pode pegar esse tipo de bônus, né? Acabou que ajustou, a casa que fazia isso hoje já não tem mais esse tipo de rollover, porque a comunidade não é boba. Então a gente tem alguns rollovers que são mais fáceis, outros que são mais tranquilos. Eu vou analisar aqui 3 dos bônus aí, dos rollovers mais populares da comunidade, né, que a gente tem hoje, como é que a gente poderia fazer para poder cumprir e planejar o cumprimento desses rollovers, tá bom? O primeiro deles aqui é o rollover da NetBet, uma casa que eu falo com vocês muitas vezes aqui, tem um bônus de 100% até 200 e um rollover de 8 vezes, tá? Esse aqui tá nos termos e condições. Toda vez que você vê lá o bônus, vai ter lá no cantinho termos e condições, é só você clicar, você vai para a página, você vai procurar aqui para poder ler, né? Tem aqui todo o passo a passo de como conseguir o bônus e tudo mais, o código de boas-vindas, etc, etc, etc. Se você não quiser ficar lendo tudo e pegar as coisas mais básicas dos termos e condições, você vai dar é só se você dar um Ctrl F aqui na página e buscar por rollover, tá vendo? Eles vão explicar aqui as condições. Se você não achar por rollover, é só você colocar aqui sacar, porque vai ter assim, antes de você poder sacar, se não tiver escrito rollover essa palavrinha, vai ter lá, antes de você poder sacar, você vai precisar de girar tantas e tantas e tantas vezes. Então procura por rollover ou por sacar, tá? Aqui no caso a gente já achou o rollover, ele está explicando aqui, ó, que no caso da NetBet, o rollover é igual ao valor depositado mais o bônus vezes 8, né? Então no caso, se a gente pegar o bônus máximo, que é de 200, a gente vai receber mais 200, vai ficar com 400, e o nosso rollover vezes 8 vai ser de 3.200. Então como que a gente faz para poder cumprir um rollover de 3.200, tá? O segundo ponto que a gente tem que ver é o prazo para poder cumprir esse rollover. Prazo de 30 dias são rollovers que eu não gosto de cumprir. São bônus que eu geralmente declino. Acho muito apertado o prazo de 30 dias, tá? O prazo de 60 já acho razoável, de 90 é excelente. Muito difícil você não conseguir se planejar bem para poder cumprir um rollover de 90 dias. De 60 não é que é difícil, mas também não é tranquilo. É um rollover médio, é um rollover que a maioria das casas aplicam hoje, inclusive a NetBet. Então a gente tem um prazo aí de 60 dias. Para poder planejar bem, a gente teria que aplicar uma gestão para saber quantas apostas a gente teria que fazer na nossa gestão, tá? Isso aqui é uma planilha de gestão de saques que eu já apresentei para vocês aqui. Tem aqui o que seria a progressividade da banca, das metas, os saques e tudo mais, só que eu vou cortar essa parte toda aqui, porque isso daqui é para quem não pegou o bônus. Porque, como eu falei com vocês,
o seu objetivo quando você pega o bônus, ele tem que ser o mesmo, você só tem que liberar a sua banca, né? Você depositou 200, ficou com 400 e o seu objetivo é liberar o rollover. Então você vai fazer aí na gestão indicada apostas de 4, 8, 12, 16 e 20. Eu vou deixar a média aqui em 12, porque a gente vai usar geralmente algumas vezes 8, algumas vezes 16, muitas vezes 12 mesmo, então vai ficar meio que na média aqui. Quando você aposta uma gestão de 5 unidades, você fica geralmente entre 2, 3 e 4, usa 1 para múltiplas, usa 5 para jogos que você tem muito confiança, mas é difícil você aplicar muito 5 unidades, então vou botar a média aqui de 12, a gente teria que cumprir 3.200 dividido por 12, a gente teria que fazer 266 apostas. Não é um volume muito baixo de apostas, não, são muitas apostas. A gente vai ter aí 60 dias para cumprir isso. Teoricamente a gente tinha que fazer 4 apostas e meia por dia, né? É lógico que a gente não costuma apostar todos os dias, mas fim de semana as pessoas costumam fazer muito mais apostas, né? Fazem 5, 10, 20 apostas, e de segunda-feira, que é um dia de menos jogos, você acaba fazendo menos. A dica que eu dou é justamente essa, né? Deixe para poder apostar mais nos campeonatos que você conhece e onde tem mais volume. Não fique se obrigando a apostar em dias que não tem muitos jogos das competições que você segue. Então o que acontece? Se as pessoas começam a apostar em jogos de segunda, de sexta, tô falando no meu caso, mas é o da maioria, na verdade, que não tem tantos jogos assim e tem que bater meta de apostar, eles acabam se obrigando a apostar em jogos que você não conhece e entra um desencadeamento aí de coisas que são prejudiciais, né? Porque ele vai estar apostando em jogos que não conhece, vai estar apostando, às vezes, fugindo da gestão, querendo bater meta e tudo mais. São coisas que desencadeiam aí coisas ruins pro apostador. Então dá pra você se planejar para apostar mais nos dias que você vai ter as competições que você cobre e menos nos dias que você não cobre. 266 apostas parece muito, né, para 2 meses, mas eu vou abrir aqui a planilha de alguns dos tipsters lá do site que tem bastante volume, né, para poder exemplificar que não é uma coisa tão difícil assim. Se você, por exemplo, pegasse para seguir um desses tipsters aqui e fosse cumprir as bets dele. Eu vou passar aqui pelo Fábio, por exemplo, ó. No mês de abril, ele não acabou ainda, a gente está no dia 23, né? Ele está com um desempenho aqui praticamente break-even, e ele já fez esse mês aqui, ó, 199 apostas, isso em 23 dias. Então você precisaria de 266. Se você mantivesse aí, você ia estar praticamente com seus 400, você ia estar com 397, por exemplo, praticamente cumprindo o rollover, né? No mês de março, que ele foi super bem, você ainda teria ele um pouquinho o mês inteiro. Quantas apostas ele fez? Olha só, 328 apostas em março. Então você teria cumprido o rollover aqui em um mês e ainda ganhado 50 unidades, né? Fevereiro também é um mês que ele foi bem. Ele é um apostador que tem muito volume de apostas, né? 317, tudo mais, apostas no mês de fevereiro. Enfim, o Fábio é um apostador que é um pouco fora da curva, assim, porque ele manda realmente muito volume. 239 em um mês, isso não é muito comum, mas ainda assim o desempenho é muito bom e ele consegue manter, tá? Aposta em esportes. Vamos pegar aqui o Vinícius, que é um apostador que tem um volume menor. Nesse mês de abril, ele já fez aí 109 apostas e está com um desempenho aí de 24,90. Então, vamos um pouquinho no final, provavelmente ele vai ficar aqui na 130 até o fim do mês, e no outro mês, se ele mantiver a média, ele também vai ter 266 apostas. E você pode olhar aqui que ele aposta todo dia, mas não é muito. No dia 4 ele apostou muito, no dia 6 ele só mandou 3 apostas, no dia 6 mandou aqui 4, no dia 7 mandou 3, aí no dia 8, provavelmente que era fim de semana, ou o dia das ligas que mais foram movimentadas, né, os playoffs aqui, mandou muito, dia 10 aqui mandou um tantão, aí dia 11 mandou 2, 3 só, e aí dia 12 já manda mais uma carga. Enfim, ele vai seguindo justamente isso que eu falei, de mandar mais nos dias que ele vê boas competições e não se força a mandar todos os dias, né? Vou pegar aqui o mês de março dele também, ó, só pra gente ter uma noção. É um mês que só tinha NBA, não tinha Minor League, MLB e tudo mais. Não foi o mês que ele mandou tanto. Vamos pegar aqui o Danilo Martins, que é também um apostador que tem muito volume de picks. No mês de abril mandou 144, então em tese aí no mês ele bateria pelo menos 300, né, em 2 meses, então também conseguiria cumprir o rollover. O desempenho dele também é muito legal. Vou pegar o mês inteiro aqui de março, só para ter uma noção também. 215 apostas no mês de março, ficaria perto de cumprir o rollover, né, faltando só 50 apostas, com desempenho up também. E o Caio, vamos pôr aqui, cadê? Esse ali é o janeiro, né? Abril
Mandou 226. Então, vocês veem pelos exemplos aí que não é tão difícil assim você pegar e cumprir esse rollover, porque os apostadores aqui do site estão com média aí de 150 a 200 apostas por mês, e a gente precisava de 266 no nosso cálculo, né? Então, 60 dias é mais do que justo para você cumprir esse rollover se você seguir um dos tips, por exemplo, né? Um dos tips. Não dá para você se planejar com suas competições para poder conseguir cumprir isso também tranquilamente, tá? Outro rollover que é bem conhecido é o rollover da 188Bet, que é uma casa que eu adoro de preferência. Só fazer um adendo rapidinho, que as odds mínimas é outro ponto que a gente tem que pegar, que é muito importante, que é de 1.8. É uma odd bastante razoável também. A gente teria que filtrar, no caso desses apostadores, quais apostas estão acima de 1.8, mas o importante a gente saber também é que, por mais que você alguma das suas apostas não contem por rollover, um pouco metade dessas apostas não contem por rollover, a gente estava com a média aí bem alta, a outra metade vão contar, e mesmo se ela não contar para o rollover, ela vai contar para subir a sua banca, se você tiver um desempenho bom, né? Então um dos erros que os apostadores cometem é justamente esse, de manter as apostas só nas odds do rollover e perder algumas oportunidades em odds menores, tá? Então tente manter aí a odd próxima, mas se a bet é muito boa e tem uma oddzinha menor, não tem problema, você vai ter pelo menos uma gordurinha para queimar numa outra aposta que vai contar para o rollover. Na 188, como eu estava falando aqui, o bônus, o rollover, ele é menor, tá aqui de todo tamanho aqui explicado, né? Qual o rollover, de 5 vezes, 60 dias, só que a odd mínima é 2, então o rollover é um pouco mais complicado de cumprir, mas ao mesmo tempo a exigência dele de apostas é menor, né? Um rollover aí, vamos pôr de 400 vezes 5 vai dar 2.000, dividido aí por 12, que seria a nossa unidade aí mais ou menos, a gente teria que fazer 166 apostas por 60, dá 2,77, praticamente 3 apostas por dia. É um rollover bem tranquilo de cumprir em termos de volume, mas é um rollover um pouco complicado por conta dessa odd aqui, tá? Mas se você conseguir cumprir esse rollover aqui, mesmo com a porcentagem de acerto de 50%, você precisa de ter para poder ficar break-even em odd 2. Então, ele é difícil, mas também não é impossível, tá? Esse rollover da 188Bet aqui em odds de 2. Por fim, a gente tem o maior bônus das casas hoje, que é o bônus da Rivalo. É um bônus 777, que ele tem o rollover de... Vamos ver qual que é o rollover aqui, ó. Para solicitar o bônus, o rollover é de 5 vezes o valor do depósito mais bônus. Então, 777 vezes 2 vezes 5. É um rollover de 7.770. É um rollover muito mais alto que os outros, mas o bônus também é 3, 4 vezes maior do que os outros. Então, é um rollover que está bem tranquilo de cumprir, até porque, se a gente vê, as odds dele são de 1,50, né? Pelo menos de 1,50. E o outro ponto positivo da Rivalo, você não tem prazo para poder cumprir. Então, você pode apostar com toda a tranquilidade do mundo. O que acontece é que os apostadores depositam, ficam desesperados para cumprir logo o rollover e acabam perdendo aí a oportunidade de liberar uma banca dessa, que seria excelente, né? Você começar com 777, na verdade é 1.554, né, que a gente tem que ter para poder liberar. Você vai estar com unidades mais altas também, ó. Vou trabalhar com uma unidade por volta de 18 a 37 reais, né? Na média aqui de quase 30. Então você vai pegar e dividir aqui por um outro número certinho, né? 277 apostas, sem prazo para poder cumprir. Você pode cumprir isso em 6 meses, daria 40 bets por mês, dá para você focar e achar só o filé para você poder apostar. E o odd de 50 não é tão difícil assim, então a gente tem aí o melhor bônus com as condições mais tranquilas de poder cumprir. Eu fiz questão de fazer um artigo explicando e planejando o rollover de todas as casas mais populares que a gente tem no Brasil hoje, de quantas apostas você precisava de fazer, qual a unidade média, qual a gestão adequada para esse bônus. Tá tudo na descrição aqui desse vídeo, tá? Espero que você curta e pense bem antes de pegar um bônus, né? Se planeje, porque depois, se você deixar para poder pensar, depois que está faltando poucos dias, ou quando você não sabe a condição, ou se é um mercado que veta algum mercado que você é especialista, ou alguma odd que você não está acostumado a trabalhar, aí sim você vai se ferrar. Caso contrário, os rollovers são, na minha opinião, uma ótima maneira de você não só aprender a apostar, como ir construindo uma banca, né? Você passando de um rollover para o outro, você tendo aí experiência, e por mais que você acabe no final, por vezes, perdendo alguns desses bônus, quebrando algumas bancas, como eu falei, a sua experiência na casa de aposta vai ser mais duradoura se você aplicar a gestão, vai ter mais tempo a aprender para se solidificar, para poder desenvolver-se como apostador, e aí juntamente com o seu estudo, a sua dedicação e boas companhias, você vai conseguir se desenvolver e no novo depósito ter mais chances de sucesso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não decide de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!